E também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si. Espera só um pouquinho, queridos. Vamos entender isso aqui. Examinai o homem, pois, a si. Espera aí, só mais uma vez, para a gente entender com força o que a gente está falando. Examinai, pois, o homem a si. É o pastor que te examina? É a igreja que te examina? Então por que tem igreja que proíbe os irmãos de tomar ceia? Querido, se você é tão santo para proibir o seu irmão de tomar ceia, querido, é porque você não deve estar na terra, você deve estar no céu. Porque a palavra de Deus está dizendo, ou a sua Bíblia está escrita diferente da minha: examinai, pois, o homem a si. É quem? É o pastor? Diga: sou eu. E assim, coma deste pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não, presta atenção, agora deixa eu te perguntar, o que é indignamente? Porque, querido, se você toma a ceia pensando que você é digno, então você é o maior pecador da igreja. Quer dizer então que aquele que bebe é mais digno do que aquele que não bebe? Então por que o Senhor está falando? Ele está dizendo, versículo 29, vamos ler de novo: porque aquele que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação, se não discernir o que significa o corpo do. Então deixa eu te perguntar, se você beber sem discernir o corpo, você está bebendo indignamente. Agora a Bíblia está falando que se você estiver em pecado, você não pode beber. Ela está dizendo o seguinte, que se você bebe sem discernir. E o que é discernir? Nós vamos falar isso, pode se assentar. Sabe, querido, o problema, querido, é que às vezes a gente lê a Bíblia, querido, não tem curiosidade de tentar interpretar ela. Não adianta você só ler junto a alguém e falar: querido, seja curioso. A Bíblia diz: o meu povo perece. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que significa na origem da palavra perecer? O que significa a palavra perecer? Quem pode me ajudar? O quê? Denis falou apodrecer. Quem mais? Está certo. Quem mais? Perecer. Quem mais? Morrer. Parabéns. A palavra perecer significa perder-se, morrer, apodrecer. Ou seja, tem gente que não está vivendo, está apodrecendo longe do Senhor. Tem gente que está na igreja há 20, 30 anos, querido, e não sabe nem como Deus criou os céus e a terra. Será que você sabe, querido? Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui. E é interessante isso. Eu queria que vocês me ajudassem. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele diz: que haja e houve luz. E Deus disse que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Querido, a primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus nunca vai se mover se não tiver luz. Deixa eu acabar de falar, depois você fala aí. Deus nunca vai se mover, querido, sem antes acender a luz. Como assim, pastor? A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua. Quer dizer que sem a palavra, querido, não se move. Se não estiver debaixo da palavra, Deus não faz. Então a primeira coisa que eu entendo: antes de Deus fazer alguma coisa, eu tenho que ir na luz da palavra. Porque sem a palavra eu não tenho discernimento. E sem discernimento, a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então a primeira coisa, querido, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou seguindo. Eu não quero só ouvir falar de Deus, eu quero conhecer na íntegra. E depois que Ele faz a divisão dos céus e a terra. E a segunda pergunta, essa é para você. Deus cria os animais. Mas quem cria os animais? Quem cria os
animais do campo? Diga você. Quem criou os animais? A terra. Eu perguntei para a igreja. Quem criou os animais? A terra. Quem tem vindo no estudo aqui? Mas você não sabe responder. Não, você está calada? Quem criou os animais? A terra. Você tem certeza disso? Amém. Você sabe me mostrar na Bíblia onde está isso? Quem tem coragem de abrir e mostrar para os irmãos? Pega a Bíblia para conferir aí, porque isso aí é sério. Como é que você fala que quem criou os animais foi a terra? Não foi Deus que criou? De dentro pra fora vem queimar. Até consumir de dentro. Ele achou? Onde está? E disse Deus, preste atenção, Gênesis capítulo 1, versículo de número 24. Querido, não fica com dúvida não, pergunta para o pastor, ele tem que te mostrar na Bíblia. Se ele não mostrar na Bíblia, que ele não é verdade. E disse Deus, produza a terra. Está escrito na sua Bíblia aí? Gênesis 1, 24. Produza a terra. Alma vivente conforme as suas espécies, animais, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Deus deu uma ordem para a... E quem produziu os animais? Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia, seja sincero. Primeira coisa que a gente tem que saber, querido, é como é que Deus trabalha com as coisas. Tem algumas coisas que Deus vai fazer, tem outras coisas que Ele manda você fazer. E depois que Deus diz mais, eu quero te perguntar, quem é que criou os peixes? Você está doido, gente? Quem está é água? Tem certeza disso? Então vou fazer uma pergunta mais difícil. Quem criou as aves do céu? Quem? Você está doido, gente. Então me mostra na Bíblia. Onde é que está escrito aí, Denise? Me mostra. Quem sabe? Quem vai achar para mim? Se vocês estudaram, me mostra. Achou? Então me mostra aqui. Gênesis o quê? 1:20. Ó, Gênesis 1:20 diz assim: E disse Deus Deus mandou a água, ó, abundantemente produza répteis e alma vivente, e aves que voam nos céus, sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzem. É lógico, querido, quem mandou foi Deus, mas alguém tem que obedecer, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E até a terra, querido, tem juízo de obedecer a glória de Deus. Por que você acha que eu não vou obedecer? Deus vira para a água e fala: água, produza peixes. E a água produziu? Querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus está aqui nessa noite apontando o dedo para você e está dizendo: meu filho, produza alguma coisa. Querido, se você vem na igreja para esquentar o banco, querido, deixa eu te falar uma coisa: você está perdendo seu tempo, aqui não é o seu lugar. Porque Jesus disse o seguinte: eu estou estabelecendo meus filhos sobre a terra. E filho que é filho, honra o pai que tem. Porque, querido, quando um filho vai num lugar, ele vai representar o seu pai. E eu quero te dizer uma coisa: se seu filho se comporta bem na casa dos outros, o seu filho está dizendo: meu pai me deu educação, meu pai me deu exemplo. Por isso que é importante que nós, como pais, sejamos modelos para os nossos filhos. Mas mais importante, querido, do que isso, é que nós possamos gerar alguma coisa. Porque o mais interessante é o seguinte: se eu e você olhamos para a terra, nós não vemos na terra a capacidade de produzir animais. O problema da igreja é esse: às vezes ela olha para você e não vê capacidade em você. Mas Deus está dizendo lá de cima dos céus: produza, porque dentro de você eu coloquei o meu espírito. Aleluia. Mas como assim, pastor? Eu não sei, eu não consigo ver isso. Lógico, querido. Você só vai conseguir enxergar aqui dentro se você fechar os olhos aqui de fora. Se você fecha os olhos aqui fora, você consegue ver o que Deus colocou dentro de você. Existe um versículo na Bíblia que diz que Deus colocou um tesouro escondido dentro de um vaso de barro. Se eu não me engano, também está em Coríntios. Deus escondeu um tesouro dentro de um vaso de...
Como assim no vaso de barro? Porque diz a Bíblia que o homem foi formado do pó da terra. Que Deus te fez da terra e colocou o Espírito dentro de você. E você vai produzir aquilo que está dentro de você, não aquilo que está fora. O problema da igreja é que ela procura muito aqui fora e se esquece de olhar para dentro. Certa vez Jesus disse que muitos dirão: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Tem igreja mais ousada que diz assim: a mão de Deus está aqui. Não, querido, não é só a mão, é a presença inteira. Tem igreja que vai mais longe ainda, que fala que a salvação só está naquele lugar. Querido, deixa eu te falar, a salvação não está dentro de uma parede, nem dentro de uma placa. A salvação morreu na cruz por nós e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só que, querido, se eu não entendo o que é salvação, querido, eu vou viver a vida inteira caminhando dentro de um lugar, pensando que aquele lugar vai me salvar. E o mais interessante que vem isso, sabe? Nós estamos aqui hoje, Santa Ceia, nós preparamos aqui o pão, o vinho, tem algumas uvas aqui. Mas, querido, não basta só, querido, nós vimos a igreja celebrar alguma coisa que nós não estamos entendendo. Porque se eu não entendo, eu não só desfruta quem? Se você não entende, querido, você não desfruta. Só pode desfrutar quem entende. Sabe? E uma das coisas que eu quero falar com vocês, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz: examinai, pois, o homem a si. Examinai, pois, o homem a si. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tem muita gente que questiona isso, mas é assim que a palavra de Deus nos diz. Meu querido, é que algumas igrejas, o irmão peca. E qual que é o pecado, irmão? Normalmente é adultério. Normalmente é fornicação da carne. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: há diferença entre pecado? Sim ou não? Existe pecadão e pecadinho? A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de. Quer dizer então, querido, se eu bebo a ceia, é porque eu não pequei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Interessante é o seguinte: quando a pessoa cai em adultério, ou quando a pessoa cai em um pecado sexual, em alguns lugares se tira uma ceia deles. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: e o pecado da conversação fiada também não entra nisso, não? Sendo que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo de número 15, que aquele que fala mal do seu irmão é assassino. E todos sabem que todo assassino não é. E não tira a ceia de quem está conversando fiado. Deixa eu te falar uma coisa, querido: não existe pecadinho nem pecadão. Já que quem está conversando fiado toma ceia, quem cai em pecado sexual também tem que tomar ceia. Pastor, mas como assim? Querido, deixa eu te falar um negócio: o que tira o pecado do mundo? Não escutei. O que tira o pecado do mundo? Jesus disse: este é o cálice do meu sangue. O sangue que? O que tira o pecado? Sangue de Jesus. Peraí, querido. O que tira o pecado do mundo? Sangue de Jesus. Querido irmão, se você pecou, você tem que tomar o sangue. Porque somente o sangue vai purificar o seu interior. Mas pastor, eu pequei, então que está na hora de ajoelhar e pedir perdão. Não, pastor, mas não é assim, querido. Não é assim se você for um sem vergonha. Porque quem se arrepende de verdade não comete de novo o mesmo erro. Jesus, querido, não te dá liberdade para pecar. Jesus te dá liberdade, querido, de ter uma nova vida. Agora, querido, se você não tem vergonha na cara, o problema não é do Senhor, o problema é seu. Lembra na cruz do Calvário, tinha 2 ladrões ao lado de Jesus. Um caçoava dele, mas um pediu perdão. E na mesma hora, Jesus disse: querido, você não vai ficar 30 dias de prova, nem 6 meses de prova. Porque você reconheceu que eu sou o seu Senhor e que esse sacrifício é por amor ao seu pecado, vai purificar a sua vida do pecado. Eu te digo hoje: estarás comigo no Pará? Hoje estará comigo no Pará? Dentro dessa frase, eu cancelo uma ideologia que diz: se Jesus disse que hoje estaria comigo no paraíso, quer dizer que tem um lugar onde Deus está esperando os seus santos depois da morte para os receber. Mas escute isso. Uma coisa: quer
ceia porque não tem pecado? Hã? Querido, porque se você não pecou, você vai tomar a ceia porque você é santo. E só quem é santo toma a ceia. E Jesus disse que aquele que se acha santo é o pior de todos os pecadores. Mas pastor, mas eu pequei, como é que eu faço? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está dizendo, porque aquele que deve indignamente. O que é indignamente? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te torna digno de tomar ceia? O que, Paulinho? O que, Cristo? O que você pode fazer para se tornar digno de tomar a Santa Ceia? Igreja do Senhor. Ah, pastor, eu vou fazer caridade. Não, querido, isso é obrigação da igreja, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. A obrigação da igreja. Igreja que não cuida da cidade, querido, ela tem pecado. Por isso que tem uma cesta de mantimentos ali na frente, para a gente alimentar quem está com fome. Ah, pastor, eu amo a minha esposa, querido, é mais que a sua obrigação. Se você casou com ela, você deve respeito e honra. Ah, pastor, eu sou dizimista, querido, você dizima mais para ser abençoado, querido. Não é para ser salvo, não, sabia? Você não dizima para ser salvo, você dizima. Jesus morreu na cruz e a morte dele fez com que todos aqueles que aceitassem ele como Salvador fossem dignos de serem chamados filhos de... Quem está me entendendo? Você só pode tomar a ceia, queridos, se você entender que Jesus morreu na cruz por você e você aceitou ele como seu único e verdadeiro Salvador. Quem está me entendendo? Porque no final do versículo ele fala: porque aquele que bebe indignamente bebe para a sua própria condenação. Se, porque tem uma vírgula. Quem é professor que sabe que a vírgula, ela conota uma ação ou designa alguma coisa. Então estou dizendo, se não entender o que significa o corpo e o sangue de Jesus. A Bíblia não está dizendo que você não pode tomar se você pecou. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que se você pecou, você deve pedir perdão. E o sangue de Jesus que te purifica de todo o... Quem te purifica do pecado? Filho, o problema da igreja é esse. A pessoa pega, elas tiram a única coisa que vai curar o pecado deles. A pessoa pecou, a igreja tira o sangue. Não, você não pode tomar ceia porque você está em pecado. Ah, então como é que faz? O que tira o pecado do mundo? Jesus disse, este é o cálice do meu sangue, o sangue que tira o pecado do mundo. Como é que eu fico sem tomar ceia? Só que é lógico, aqui na igreja nós queremos que você tome a ceia somente depois que você batize, para que nós não sejamos culpados. Porque antes do batismo nós damos um curso de batismo, para você entender claramente o porquê que você tem que ser batizado. Nós começamos do princípio. Quem veio quarta-feira passada? Nós falamos do princípio da criação. Por que o homem deve ser batizado? Quem lembra? Amém. Por isso que eu quero dizer para você. E às vezes que você vem aqui, você fala assim, pastor, eu já sei esse mês. Jesus disse, todas as vezes que vos reunires em meu nome, bebei em memória de... Não é pecado que você tomar a ceia mais de uma vez. Pecado é você ficar sem tomar a ceia. E mais pecado ainda é alguém te falar que você é indigno de tomar a ceia. Pastor, então como é que a gente corrige a igreja? Você não tira a ceia, você tira a função. Como assim? O fulano toca no altar. Olha lá, Paulinho toca. Paulinho pecou. Então ele vai ter que dar um tempo do altar até se reconstituir de novo com o Senhor. Mas eu não posso tirar a ceia dele, porque a única coisa que tira o pecado do mundo é o sangue de Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não, mas tenha vida porque Deus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por... Lembra de Maria Madalena? Quem lembra de Maria Madalena? Preciso de uma irmã, Letícia, você foi sorteada, vem cá. Tem um tapete ali. Chega ali no tapete. Chegou um povo que ele traz Jesus. Diz a Bíblia que eram os homens religiosos da época.
Querido, era a igreja da época. O problema é esse, a igreja está levando o povo, querido, para ser apedrejado, enquanto Jesus quer salvar o povo. Chegaram lá, jogaram diante de Jesus. Jesus estava tão preocupado, querido, que ele estava desenhando na areia. Disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda apedrejar ela. O que o Senhor nos diz? Jesus vira para eles e fala assim: está certo, a lei manda mesmo. Então fala o seguinte: atire a primeira pedra aquele que não tem. Querido, você sabia que isso era uma sentença de morte? Se alguém tacasse uma brita pititinha naquela mulher, ele estava anunciando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores: eu não tenho pecado. Porque, querido, se você quer matar os outros, você tem que ver se você já morreu. Ninguém teve coragem de jogar uma pedra, porque o diabo sabia, querido, que aquele que tentasse jogar uma pedra ia ser fulminado pela glória de Deus. Foram lá largando as pedras um por um e foram saindo. Jesus vira para aquela mulher que estava sentada e ele diz uma coisa que mudou a minha história. Ele fala para ela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Querido, quem te acusa é a igreja, não é Jesus. Quem aponta o dedo para você é a igreja, não é Jesus. Sabia disso? Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Depois ele vira: se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vai e não peques. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Sabe quem é que leva alguém para ser exposto, querido? O diabo. Lembra de Jó? Jó vai diante de Deus. Falar que Jó era daquele jeito que era abençoado. Querido, quem te expõe é o diabo, não é a igreja. Então tome cuidado quando você quiser destruir o irmão dele. Ó, pastor, eu peguei o irmão e adultério. É, querido, o que você estava fazendo? Você estava vigiando a vida dos outros e estava cuidando da sua. Mas vamos tratar com o irmão o pecado dele, agora vamos curar o seu. O que você estava fazendo que estava cuidando da vida dos outros e não da sua? Querido, se você está com tempo para cuidar da vida dos outros, é porque a sua vida está muito sem graça. Sabe, querido, Maria Madalena quase foi apedrejada por causa da igreja. E o problema, às vezes, é esse na cidade. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque a igreja tem colocado um jugo pesado sobre eles. Sendo que Jesus disse: aprendei de mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é? Meu jugo é suave e suave o meu fardo é? Então aprenda uma coisa: quem te coloca jugo não é Jesus, são os homens. Quem coloca peso sobre você não é o Senhor Jesus, é as pessoas. Querido, tem lugar aí, querido, se você andar de bicicleta, você está em pecado. Eu não estou brincando, não, é sério. Tem lugar aí, querido, se você fizer a unha, querido, você está de prova 2, 3 meses. E não estou falando mal. Se você está nesse lugar, respeite a autoridade do homem de Deus que está aí. Só que eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que não lançarei fora nenhum coração quebrantado e contrito na minha presença. Sabe, querido, o Senhor não quer somente as nossas ações, Ele quer o nosso coração. Porque, querido, se Deus tiver o nosso coração, as nossas ações também serão dele. Por que, pastor? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Você só vai pôr para fora. Você só vai pôr para fora aquilo que está aqui dentro. Por isso que você conversa com muitas pessoas e elas vomitam em você, porque, querido, se tem amargura, só vai sair amargura. Mas se tem Jesus, querido, você não vai dar conta de liberar outra coisa. E sabe o que eu acho tremendo? Existe, querido, 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Querido, você quer um carro de uva, só que ele é de mentira. Ele é de plástico. Esses dias para trás, irmão, quando eu veio aqui, pensou que era de verdade, só com uma bolha de plástico na boca. Sabe, querida, ela é bonita, só que tem um problema. Ela não tem conteúdo, ela é vazia por dentro. Sabe qual é a diferença da uva de plástico para a uva verdadeira? A uva verdadeira, querido, tem umas maior, tem umas menor.
Tem umas grandonas, tem umas pititinhas. Só querido, mas se você pode estar torcendo, né? Por que, pastor? Porque Deus não quer o que está aqui fora, Ele quer o que você carrega aqui dentro. Sabe, querido, mais do que vir à igreja, o meu sonho é que vocês sejam a igreja. Vou acabar aqui. No dia, na noite em que Jesus foi ser traído, Judas estava sendo acompanhado por uma comitiva de soldados. E quando eles chegaram no lugar onde Jesus estava, ele pega o microfone assim, ele fala: a paz do Senhor Jesus. Mas querido, tem um problema. Qual que é o problema, pastor? Quando chegaram lá no meio para saber quem era Jesus, nenhum soldado conseguiu identificar Jesus. Por quê, pastor? Porque, querido, todo mundo que estava ali era parecido demais com ele. Querido, Jesus não era diferente dos homens, ele era semelhante a eles. O problema é esse, querido. Tem gente no meio da igreja que quer se destacar. Querido, quem te levanta é Cristo, não é os homens. Se você quer aparecer, querido, Deus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha. Toma cuidado, querido, porque às vezes quando nós morremos, tem muito homem com o microfone na mão, querido, que vai estar lá embaixo. E tem muito crente com o joelho no chão, que vai estar lá em cima. E outra coisa que eu acho tremenda que Jesus disse: na mesma medida que medides, sereis. Então toma cuidado, querido, como é que você tem julgado a igreja do Senhor. Toma cuidado quando você aponta o dedo do seu irmão, porque na mesma medida que você usa para julgar ele, Deus vai usar para julgar você. Isso atrás não é novidade para muitas pessoas. Meu irmão chegou em mim e falou assim: pastor, a sua igreja não tem doutrina? Eu falei: como assim doutrina, irmão? Ela pode fazer tudo. Eu virei para ele e falei assim: querido, Paulo diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, porém nem todas nos convém fazer. Tem gente que não sabe disso, sabia? A Bíblia declara
todas as coisas vos são, ou seja, Jesus deixa você fazer tudo. Só que Jesus também fala uma coisa: você vai colher tudo aquilo que você quiser. Tudo é lícito, mas nem tudo vos convém fazer. Ele falou: não, tudo bem, pastor, aí vira bagunça. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa: aonde o regulamento é forte, o relacionamento é fraco. Como assim, pastor? Esses dias eu falei aqui na igreja. Você sabia, querido, que a vontade de Deus nunca foi escrever os 10 mandamentos? Que isso, pastor? Misericórdia, isso é blasfêmia. Não, querido, isso é burrice mesmo, você não lê a Bíblia. Como assim, pastor? Então me explica, eu vou te explicar. Deus fala: Moisés, chame o povo para ter um encontro comigo em cima do monte. Prepare o povo para ter um encontro comigo em cima do monte. Deus nunca te quis aqui embaixo, Ele sempre te quis lá em cima. Só que quando o povo chega na beirada do monte, querido, em cima do monte, estava pegando fogo. Porque, querido, presença de Deus sem fogo não é presença de Deus. Por isso, querido, que uma igreja fria, querido, eu tenho dúvidas se Deus está lá dentro ou não. O monte estava pegando fogo, estava saindo raio, estava trovejando, e tinha uma nuvem negra por cima do monte. Essa nuvem na Bíblia é chamada de Shekinah, ou Serôdia. Ela simboliza a presença de Deus. O povo fica atrás de Moisés e fala: Moisés, nós não queremos ir lá. O povo não quis a presença de Deus. Por isso, querido, que Deus deve escrever nas tábuas da lei, porque o povo não quis intimidade com Ele. Por isso que eu estou dizendo para você: aonde os regulamentos são fortes, o relacionamento é fraco. Porque, querido, se você tem relacionamento com Deus, querido, você sabe o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Querido, você não precisa de doutrina, você precisa de vergonha na cara. Porque tem muito lugar onde a doutrina é forte, querido, e o povo não tem vergonha na cara. Querido, você não precisa de um mandamento, você precisa de amor. Jesus disse: 2 mandamentos te são necessários: amar a Deus sobre todas as. Querido, você ama a Deus em primeiro lugar, querido, nada vai estar em segundo lugar na sua vida, somente Ele vai estar em primeiro lugar. Deus nunca vai estar em segundo lugar, Ele vai ser em primeiro. Pode até falhar, mas não erra por Ele, porque ama o Deus que serve. Lembra de José no Egito? A mulher de Potifar tentou se deitar com ele, e ele não disse que não estava com vontade. Não, ele estava com vontade sim, porque era uma mulher bonita. Tanto estava com vontade que ele correu também. Só que ele disse uma frase que mudou a vida de algumas pessoas. Ele disse: eu não vou deitar com você em primeiro lugar, porque eu vou desagradar o meu. Em segundo lugar, porque eu vou desonrar o meu patrão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti.